Calvície, esse é o tema do nosso programa Pense Saúde de hoje. E para falar sobre ele estão conosco os dermatologistas, doutora Maria Silvia Laborne Alves de Souza, doutor José Rogério Regis Júnior e a doutora Paula de Rezende Salomão, médicos cooperados da Unimed BH. E as suas perguntas, várias já chegaram aqui pelo WhatsApp, também por telefone. Se a sua não chegou, liga para a gente ou mande o seu recado. O número é 3209-0119 e o WhatsApp é 99642-8473, código de área 31. No bloco anterior, nós falamos de alguns hábitos ou que podem prejudicar a saúde do cabelo ou avançar uma calvície que poderia acontecer mais adiante, como, por exemplo, o uso de químicos misturado com escova progressiva, misturado com chapinha, com calor térmico do secador. E aí, me parece que a doutora Maria Silvia ainda citou uma outra coisa, né, que são dietas, doutora Maria Silvia. Dieta. Toda vez que você fizer uma dieta muito restritiva e perder uma grande quantidade de peso, você vai ter uma queda de cabelo. Por exemplo, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, Tá. a primeira coisa que elas apresentam é queda de cabelo. É. E hoje tem muito em dietas o uso de castanhas, castanha do Pará, e as pessoas às vezes usam muito. Elas podem ter um aumento do selênio e leva a queda de cabelo. Então, são algumas coisas que podem levar à queda de cabelo, são transitórias, a gente faz diagnóstico, vai ter, mas são coisas que às vezes a pessoa não pensa que pode estar levando à queda de cabelo. E o doutor José Rogério ainda citou uma outra, não é isso? O uso às vezes de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular? Que é uma coisa muito comum hoje, né? E pode predispor, né, uma calvície hereditária. O início mais precoce dela, tanto em homens quanto em mulheres. E em mulheres com a particularidade de poder levar um padrão masculino. Com da queda de cabelo. Padrão entradas masculino, né? É muito comum nas mulheres com excesso de hormônio derivados de testosterona, tem uma queda desse tipo. E aí, quando, às vezes até antes de buscar a ajuda de um especialista, de um dermatologista, quando a pessoa percebe que ou acha que o cabelo está caindo mais do que seria normal, ou a quantidade, o volume ficou menor, tem pouco cabelo, ela recorre ao uso de vitaminas e complexos vitamínicos, como você mesmo citou, né, doutora Paula, da biotina, que poderia ser uma deficiência de biotina, e algumas vitaminas que contêm, né, a biotina, e fazem uso deles antes de procurar uma causa. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Funcionam esses? Pois é, funciona se a causa da queda de cabelo for a deficiência desses componentes. Como a gente viu que tem várias causas, né, que existem causas que estão relacionadas com doenças do próprio cabelo e até com outras doenças sistêmicas, né, se você não descobrir a causa e não atuar ali, você não vai ter uma melhora. Então, as pessoas às vezes chegam para a gente tomando esses polivitamínicos, tomando essas coisas sem ter resultado nenhum, porque a causa não está ali. Não era ali. Não era isso, né? Tá. Vão ajudar quando esta for a causa. E aí, pensando então nos tratamentos, eles dependem do tipo de calvície ou do tipo da causa do que gerou aquela calvície? A primeira coisa é separar a calvície, a alopecia androgenética, da queda de cabelo por vários outros motivos. Todos vão ter tratamentos e os tratamentos são distintos. A única coisa importante, primeiro, o diagnóstico tem que ser precoce. Quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, mais rápido você vai tratar. Você recupera alguns fios e o mais importante, você para no caso da calvície androgenética. Então, você tem dois motivos para tratar. Você tem um motivo de recuperar e você tem um motivo de parar. Então, se você tem um diagnóstico precoce de uma alopecia androgenética e começa a intervir, você vai recuperar e a pessoa pode não ficar calva. Tá. Agora, não é só retardar, não é só retardar, não é só interromper daí para frente. Você pode, inclusive, recuperar. Depende da idade que a pessoa tem, depende de quantos fios que ela ainda tem, se os fios são viáveis. Como a gente disse, no caso da alopecia androgenética, você não tem uma queda, você tem uma atrofia, o fio vai ficando fino. Ele pode não ter morrido ainda, aí você vai fazer com que esse fio possa se tornar um fio mais saudável, digamos, um pouco mais grosso, vou ocupar espaço. Então, tem jeito de tratar. Depende de
que hora que você vai intervir, depende de como que você vai intervir, que tipo de medicação que você vai usar. Essa medicação varia também. Varia exatamente com a idade, como que você está intervindo, quantos O fios ele já momento, perdeu, se ele já está totalmente calvo. Tem tratamento para todas essas fases, é isso que é o mais importante. Tem tratamento para todas essas fases hoje. Então é importante primeiro o diagnóstico, para depois você poder escolher qual que é o melhor tratamento. E aí já chegaram perguntas aqui pelo WhatsApp, por exemplo, a finasterida, ela poderia prevenir a queda de cabelo em homens e mulheres? Então, a finasterida é um medicamento muito utilizado na calvície masculina, é um medicamento de segmento de quase 20 anos, muito seguro e efetivo, né? Uma taxa de efeitos colaterais baixa em homens. Em mulheres é de uso mais restrito, né? A gente sabe que mulheres não podem engravidar em uso desse medicamento, então pode ser uma opção para mulheres que já não vão ter mais filhos e que tenham sim um acompanhamento de especialista. Mas é possível que a medicação, no início do tratamento, ela tenha também uma reversão da perda do cabelo e você consiga ganhar algum volume, mas o maior benefício é diminuir a progressão ao longo do tempo. Certo. A Ângela também mandou pelo WhatsApp, ela disse que tem essas falhas laterais que vocês mostraram, que a gente comentou no início do programa. Me parece que foi indicado para ela minoxidil. Ela pergunta, funciona mesmo? E ela pergunta faz uma segunda pergunta. Ela faz academia e sua muito na cabeça. Existe a relação entre o suor e a queda de cabelo? Assim, diretamente não. A gente sabe que pessoas que têm tendência a ter a calvície têm um couro cabeludo geralmente mais oleoso, pode ter associado uma dermatite seborreica que costuma agravar, então faz parte do tratamento você tratar essa dermatite, mas o suor especificamente não. E quanto ao minoxidil, é um excelente medicamento. Eu acho que o mais difícil do minoxidil é você conseguir que o paciente use adequadamente, porque em geral ele deve ser usado 2 vezes ao dia, e tem uma reclamação muito grande dos pacientes em relação à cosmética, porque ele deixa o cabelo um pouco mais endurecido, ressecado. Então, às vezes, o paciente não usa da forma como deve ser usado, mas ele tem excelentes resultados quando ele é usado adequadamente. Vocês disseram aqui, você falou, né, doutora Maria Silva, que alguns medicamentos podem acabar resultando em queda de cabelo, em alopecia, e o Eduardo do bairro Santa Teresa, ele pergunta se antidepressivos poderiam provocar calvície, e ele ainda pergunta também o que causa cabelo branco, que aí são coisas diferentes. Cabelo branco é apenas um envelhecimento do fio, tá? Ele não tem nada a ver com a calvície, nem o fato de você ter cabelos brancos precoces vai facilitar alguma coisa, nem o cabelo branco é mais frágil. E determinados medicamentos levam, aí precisaria de saber qual o tipo que ele toma, se ele está tendo, e o padrão é diferente. O padrão da queda de cabelo por medicamento é um padrão diferente da calvície androgenética, de novo. Então, se o padrão dele é androgenética, aí não tem nada a ver com nenhuma medicação, tá? Tá certo. Uma outra pergunta aqui. Continuando, antes da gente continuar com as perguntas, sobre tratamentos. Então, vocês disseram sobre tratamentos medicamentosos que podem ser feitos, algum até retardar. Além dele, fala-se muito também do tratamento cirúrgico, e eu gostaria que você falasse sobre isso, doutor José Rogério. Então, o tratamento cirúrgico, ele sempre deve ser considerado no segundo momento, né? Sabe que a calvície é uma doença que não tem cura, ela requer um tratamento continuado, porque você desacelera e mantém o cabelo existente. Então, ela é um complemento desse tratamento, ela vai conseguir te recuperar um volume que o medicamento não conseguiu recuperar, mas ela não vai retardar a perda do cabelo que está em volta daquela área. Então, o transplante ele deve ser pensado sempre após um período de pelo menos 6 meses a 1 ano de um tratamento clínico. Tanto para homens quanto para mulheres? Sim, a não ser naqueles casos, né, principalmente em homens de calvície mais severa, que quando já da consulta, né, a pessoa mais não tem cabelo do que tem. Aí, nesses casos, realmente o transplante já é a primeira opção. E a Júlia Brant, ela pergunta se essa cirurgia para a queda de cabelo, se ela é dolorida. Bom, acho que a dor é uma coisa subjetiva, né? Depende do paciente, né? pessoal. E a gente tem hoje 2 técnicas de cirurgia de transplante capilar. Uma técnica clássica, que você faz um corte e na área doadora aqui posterior, esse cabelo é levado para o microscópio, separado em
em 1 a 4 fios e reimplantado. Então o corte ele incomoda um pouco, mas é uma cirurgia tolerável. Existe uma técnica mais recente que não tem esse corte, né? Ela utiliza-se de microcortes de menos de 1 milímetro e é uma técnica de forma geral mais tolerável, né? Praticamente sem dor. Certo. O Vitor Cury, ele diz o seguinte: um dos grandes receios do transplante capilar era o resultado, que algumas vezes era insatisfatório, deixando às vezes aspecto falso ou piorando ainda mais a aparência, além do custo alto. Hoje em dia as técnicas melhoraram e o custo ainda pode ser mais acessível? Em quais casos e quando é recomendado o transplante? Isso até se respondeu, mas com relação à evolução dessa técnica. O doutor José Rogério trabalha com isso, vamos lá. Trabalha Bom, com isso, pode falar melhor. Então, o que acontece é que realmente o resultado que se consegue hoje com o transplante capilar bem realizado é um resultado muito natural. De forma que as pessoas só conseguem perceber e notar os casos que foram mal conduzidos de alguma forma, né? Então, o objetivo maior do transplante capilar nem é deixar a pessoa cabeluda, é deixar de uma forma natural. Certo. Né? Então, em relação a esse quesito naturalidade, sim, né? A gente teve grandes avanços com essa técnica nova, é uma técnica menos invasiva. Há pacientes que requerem até uma combinação das duas técnicas, você consegue fazer, às vezes, o dobro de cabelo que você conseguiria fazer com as técnicas isoladas e conseguir realmente restaurar num momento cirúrgico único, em vez de ter que fazer 2 cirurgias. Então, foram avanços significativos, sim. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua, estão chegando várias perguntas aqui pelo WhatsApp. E nós vamos então para um rápido intervalo e essas perguntas serão respondidas no próximo bloco. Fique por aí, daqui a pouco a gente já está de volta.